Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende de que parte do mundo você se juntou a nós. Eu sou o Wally e eu estou sediado em Geneva. É muito prazer de dar as boas-vindas a todos vocês nesta edição 2 do WHO, do tratamento de VIH de adolescentes e crianças do grupo, do conjunto de webinars pediátricos. Isto é um ponto em que nós temos que partilhar e discutir assuntos muito importantes que dizem respeito ao HIV pediátrico e adolescentes. Vamos começar novamente. Eu vou só dar uma breve visão de algumas regras internas que são, e também isto é com o apoio grande dos nossos parceiros e da Pátria, e que temos uma oportunidade de oferecer este webinar em 3 línguas, português, inglês e francês. Isto é ótimo para que todos vocês podem clicar no botão de interpretação e escolherem a língua que vocês preferem. O próximo diapositivo, o próximo slide, continua com as regras internas. Esta sessão é gravada e depois nós partilhamos no fim, portanto, e sabemos que vocês concordaram que esta sessão seja gravada. Muitas das pessoas já nos juntaram a nós e mais ainda estão a juntar a nós. Era ótimo saber de onde é que vocês vêm e vocês devem se apresentar no chat box. Muito simples, põem o seu nome, a organização a que vocês representam e o país também, de onde é que vocês estão a falar. Isso era ótimo. Ponham tudo no chat box, ou também se vocês tiverem algum problema técnico, vocês, por favor, ponham na chat box ECO IT para resolver problemas de Zoom, ou se você tiver, portanto, estes problemas técnicos, você pode fazer o log-off e depois entrar de novo, ou se tiver qualquer problema, escreva ECO IT no chat box para a nossa equipa técnica poder vos ajudar. Como todos, como sempre, nós vamos nos engajar com vocês todos para saber os vossos comentários, as vossas experiências, os vossos conhecimentos, faça perguntas, dê sugestões, e se você tem comentários gerais ou sugestões, porque quer contribuir para a discussão, você pode usar o chat box no geral, naquele que vocês puseram o vosso nome. Se você tiver questões específicas, queiram perguntar aos membros do painel, você, por favor, escrevam na pergunta no Q&A. Para este painel de membros, estes membros do painel poderem responder. Isto também, o que é que todos os participantes querem um certificado de presença que você vai e que nós podemos dar de Zoom depois de vocês terem preenchido um inquérito muito curto que vai ser enviado por você, por e-mail, logo depois de você ter acabado a sessão. E este link vai ser acessível apenas nas próximas 48 horas para poder responder, para poderem vocês terem um certificado de presença. Todos os slides, a apresentação e todas estas, a gravação vão ser também partilhadas por e-mail para aqueles que estão registados para esta sessão. Muito esforço foi feito nisso e eu quero agradecer a todos vocês pela vossa dedicação. Por favor, use o tempo que é atribuído, não passe do tempo que é atribuído e fale um pouco mais devagar e também claramente, e também para os intérpretes poderem seguir e não perdermos o fio à meada.
sabermos o que estamos a dizer. Ok? Este slide é só para vermos qual é esta plataforma. Muito obrigada a vocês por todo o vosso apoio. Esta sessão, esta série de webinários permite-nos comunicar como uma comunidade, a partilhar soluções e, em alguns casos, vai também impulsionar a assistência técnica em alguns dos países. O que é apresentado não é necessário, não significa um endossamento do WHO ou de qualquer outros parceiros, que realmente é apenas uma plataforma para nós mostrarmos as nossas ideias, os nossos problemas e discuti-los. E vamos ver os objetivos do webinar. Vamos lidar com o tópico que é muito relevante hoje em dia, qualquer destes tópicos, sobre a integração, ou como é que nós vamos aprender sobre integrar estes serviços de HIV adolescente e pediátricos nos cuidados de saúde primários. Temos 3 objetivos. Vamos ter uma visão geral da orientação, das diretrizes do WHO na integração do HIV nos cuidados de saúde primários, e depois vamos discutir principalmente estratégias particulares de países, que temos 2 estudos de casos em que os países integraram em tempo real os serviços de HIV adolescentes e pediátricos no PHC, e depois vamos discutir a perspectiva dos cuidadores de saúde, e também depois temos uma discussão do painel sobre as soluções e as oportunidades para integrar e para entregar estes serviços aos adolescentes e pediátrico. A agenda é uma agenda muito boa, que vamos, a primeira sessão, vamos dar todas as experiências e as diretrizes. Esta vai ser moderada pelo nosso colega da Tanzânia, e depois a segunda vai ser moderada pela minha colega, que é a Ivy. Vou parar e vamos então. Vou passar a palavra à minha colega Dr. Catherine, da Tanzânia, do WHO, da Tanzânia, para começar a primeira sessão. Muito obrigada, Wally. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês todos. Como o Dr. Wally, eu sou a Catarina Mwanga, eu sou do tratamento do ponto focal tratamento e cuidados da HIV na Tanzânia. Eu tenho um prazer imenso em moderar esta discussão tão importante sobre a integração do serviço HIV, especialmente nestes tempos económicos muito difíceis que nós estamos a atravessar. E também tendo a pensar no tempo, eu vou já passar para dar as boas-vindas ao primeiro apresentador, Andy Seal, da sede do WHO. O Andy é o conselheiro estratégico sobre hepatites e programas de hepatite e SDI na WHO, e também ele vai nos dar uma visão geral da integração dos serviços de HIV nos cuidados de saúde primários. Andy, muito boas-vindas, por favor, tenha a palavra. Muito obrigada, Catherine, é um prazer de fazer parte desta sessão tão importante. Eu vou colocar os slides. Muito obrigada. Vamos ao primeiro slide.
Então, como a Catarina indicou, nós estamos em tempos muito difíceis, nisto não é negócio como normal, não temos tempo de detalhar isto, mas vocês todos sabem o que é que está a passar, e isto vai nos dar uma oportunidade de recontextualizar, dados estes desafios que nós temos, únicos em 2025, os participantes dos países, ministérios da saúde, e também dá-nos oportunidades importantes para nós começar a responder estas respostas deste HIV, à simplificação e o impacto, e também a integração e convergência destes PHC no que diz respeito. Vamos falar pessoalmente em serviços pediátricos e adolescentes de HIV. Nós devemos continuar a focar que devemos ter eles como foco principal nas todas as discussões requeridas, e também para nos ajudar a optimizar esta integração nos cuidados de saúde primário. E temos também que falar sobre o estigma e a discriminação. Temos que falar também no envolvimento da comunidade e também a nível global temos também algumas estratégias. Temos uma nova estratégia global e também outras estratégias para HIV e STI. Estas estratégias vão nos dar a oportunidade de encontrar maneiras de ter sucesso na promoção desta integração da agenda de saúde. E não vou falar em detalhe todos os slides por causa do tempo. Como o Oli disse, nós temos a oportunidade para receber todos estes slides no fim do meeting. Isto são mais, falar só mais nas definições, nos serviços de saúde integrados. Devemos informar todos temos que ter os quadros de integração destes serviços. A segunda, e também temos um documento HO da Unicef que será um documento de referência para termos qual é a melhor abordagem para esta integração. Agora, as contas de terminologia, nós sabemos que temos que não devemos confundir os cuidados de saúde primários com os cuidados primários. No WHO, os cuidados de saúde primário vai enfatizar, é um sistema alargado e que engloba toda a sociedade, é uma abordagem e que também se estende aos cuidados de saúde terciários e secundários, e também com os resultados destes serviços de saúde. Aqui, estas estratégias do setor de saúde globais abrange a HIV, a hepatite viral e as doenças transmitidas sexualmente para o período 2022 a 2030. Isto é para acessar a nossa integração, porque vão identificar primárias ações comuns e as ações de sucesso em todos os sistemas, em todo este sector destas doenças, inclui a prevenção e também sistemas, o apoio ao diagnóstico, e também vai incluir também alguns aspectos específicos de cada doença. Nós temos que ter sistemas de que sejam necessários, mas também sistemas que incluam as doenças especificamente. Nós tivemos um relatório de progresso muito importante, a implementação dessas estratégias, que eu vou mostrar no próximo slide, para ver este relatório de progresso. Primeiro, nós identificamos nesta estratégia qual é as abordagens partilhadas de integração, quais são as oportunidades de integração. Quando nós pensamos em termos as crianças e adolescentes no centro da nossa estratégia, quais são, o que é que nós podemos experimentar, quais são a interação com outras doenças,
há a população comum que é afetada de maneiras diferentes, pessoas de um background de famílias pobres, e, e quais são as plataformas comuns, plataformas de entrega de serviços que nós devemos, temos que ter, abordagens comuns para abordar todas estas doenças. No primeiro relatório de progresso que tivemos no último ano, nós identificámos várias oportunidades sobre esta agenda de integração. Isto não só alcança as crianças e adolescentes, nós vemos a importância de reconhecer os diferentes países, porque esta agenda é muito difícil de se aplicar, de identificar uma solução que dê para todos, porque é tudo diferente em diferentes contextos e, portanto, tem diferentes abordagens para fazer esta integração. Temos que ver as oportunidades, as comodidades e também e temos que ter como alvos diferentes populações. Exemplos de áreas que nós integramos no ano passado e com sucesso. Este documento já está muito referenciado. Nós aqui o que temos é identificar com os nossos colegas dos cuidados de saúde primários. Este documento é uma agência de convergência, se fala sobre integração e como integrar uma coisa na outra, e em vez de enfatizar nós usamos a palavra convergência como uma palavra muito melhor, e também maneiras mais criativas de pensar sobre esta agenda de cuidados de saúde na perspectiva do HIV. Este documento é baseado nos elementos-chave que eu falei sobre esta abordagem de PHC, identifica 4 níveis estratégicos, níveis de estratégias, que é muito similar àqueles blocos de sistemas de saúde. As referências que aqui mostramos, quando nós ouvemos os níveis de estratégia, a lideração, a governação e o envolvimento com as comunidades, é uma combinação dos níveis de estratégia e de operação. Nós temos que olhar os requisitos, a força de trabalho, as infraestruturas e também os componentes de acesso, os provedores dos cuidados de saúde primários, e você pode ler tudo isto mais tarde, quando os slides forem partilhados. Foca-se em níveis estratégicos de operação, para integração e também para optimizar os serviços para crianças e adolescentes. Isto é uma referência muito boa, não é só apenas para a integração de serviços, você tem que desempacotar, e isso é muito importante, que é para saber também o que se passa a nível no país. Aqui nós documentamos estes exemplos, e alguns temos exemplos, há novos documentos, que vai sair daqui a 2 meses, que vai mostrar exemplos, se eu me lembro corretamente, da Namíbia, Brasil, Vietnã, e nós estamos a ver como é que esta mistura estratégica destes focos de operação que vai optimizar os resultados. Quando nós olhamos para o processo que é necessário, é lógico que este processo que vai definir os vossos problemas, as vossas avaliações, isto é um exemplo que é muito útil, este exemplo, porque onde é que nós vamos começar? Como é que nós vamos ter uma abordagem de integração? Como é que vamos estabelecer nas partes interessadas de diferentes países? São passos que são identificados para definir o problema, contextualizá-lo e efetuar a sua integração e depois reconhecer. E porque diferentes pessoas têm diferentes conceitos de integração nos cuidados de saúde primário, e temos que ver.
e nós temos que acessar também o ambiente propício e criar o consenso para esta integração. O módulo de integração tem que pensar nisso e temos que ver quais são os modelos que nos ajudem a fazer esta implementação dos serviços de avaliação. É um modelo lógico que tem muitos planos, mas é uma lembrança ótima para se lembrar. Eu quero mostrar o último slide, eu penso que estou a tempo. Isto é só para nos lembrar que estamos que nesta altura que vamos ter, que temos uma oportunidade, são os desafios que temos que pensar nas crianças e nas crianças, adolescentes, e e também vamos aproveitar as experiências globais que nós vamos ouvir aqui. Muito obrigada, Andy. Acabou mesmo a tempo. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu só vos quero lembrar aos participantes, se vocês tiverem alguma pergunta, façam favor de escrever na plataforma de Q&A. Eu vou passar a palavra ao próximo apresentador da Costa do Marfim, que vai falar um estudo da Costa do Marfim. Começa. Do, eu vou falar sobre o background e vamos falar sobre os desafios nos nossos serviços de pediatria, pediátricos. Na Costa do Marfim, dependendo dos dados que obtemos em 2024 e também no princípio deste ano, de 2025, você vê no slide que o número de novas infecções, nós registramos 18% de novas infecções entre os adolescentes e também mulheres jovens de 15 a 24 anos, a percentagem de novas infecções de 0 a 4 anos e também no 0 a 4 anos, a 14 anos, de 0 a 4 anos também. Na Costa do Marfim, nós estamos envolvidos em providenciar cuidados de saúde pediátricos. Nós estamos a falar de cuidados de saúde primário, mas no que diz respeito aos cuidados primários, tem havido muito um bom progresso nos nossos cuidados de saúde, no que diz respeito ao acesso a esse serviço. Nós temos estruturas especializadas e também estruturas primárias também. Por isso, nesta organização dos nossos sistemas, nós integramos crianças a todos os níveis dos nossos sistemas de cuidados de saúde.
nós temos que compreender o que é que está a acontecer, e nós temos aqui esta gráfica para nos dar uma ideia que nos indica nos riscos de transmissão nas mulheres, especialmente quando elas não receberam cuidados enquanto grávidas, e também a questão do acesso aos serviços, isso também é um problema. E aqui, nós aqui temos os dados de 2022 e no contexto do PNLS, você vê o gráfico, as crianças não estão, ou só 44% em ração de tratamento, e também há problemas no que diz respeito à supressão viral. Há desigualdades muito grandes no tratamento de crianças e adolescentes. Apenas 44% das crianças que vivem com VIH estão em cuidados, recebem cuidados, mas as crianças são rastreadas muito cedo, e também não são rastreadas muito cedo, e o segundo desafio, outro desafio é que nós soubemos que também há também uma demora de rastreio entre as crianças no que diz respeito aos cuidados de saúde primária, a todos os níveis. Você aqui pode ver isso, apenas 40% das crianças no distrito de Abidjan e no sector privado. No sector privado não nos dá dados suficientes sobre estas crianças. Os resultados do modelo de integração nacional, nós só descobrimos que temos algumas integrações, algumas oportunidades que perdemos entre as mulheres e as crianças. Nós temos agora um módulo de integração que de forma que a mãe e a criança possam, se possamos tomar cuidado. Nós começamos este processo de integração desde 2012. Nós estamos a trabalhar neste programa de integração, e também há umas vantagens do outro programa que nós também temos. Por isso, nós estabelecemos unidades para assistir, para tomar cuidado, ter cuidado com as crianças e saúde. Nós tivemos já discussões a nível da comunitário, e também estabelecemos um programa de integração para 2024, 2025. Nós temos tido algum progresso neste assunto. Nós temos um plano em vigor que nos permite a todos os ativistas de nos envolver e também de estabelecer um certo número de iniciativas e inovações com a ajuda do USAID e da PEPFAR, e também focando-se com foco, e também todos adolescentes, tudo isso, todos os planos de ação e todos os planos de pediátricos que vão facilitar, portanto, a partir de 2024, essas estratégias
vai-nos dar notificações sobre todas as crianças, está realmente a melhorar. Aqui você pode o progresso que tem sido alcançado e como nós podemos ainda melhorar de tudo aquilo que está a passar, você pode ver aqui há uma cascada e vemos progresso no que diz respeito às crianças. Isso vai nos a possibilitar aumentar a cobertura. O próximo slide. Ah, então, desculpe, mas a, a tradução em inglês desapareceu. Oh my God. E também ah, nós temos pessoal competente para podermos consolidar estes programas. Nós também precisamos de encorajar a colaboração entre. Isto é a nossa experiência na Costa do Marfim, na área de integração, e, portanto, há uma aceleração da intervenção. Ok. Muito obrigada. Você terminou bastante adiantado, 5 minutos adiantado. Por favor, lembre-se que temos a plataforma de perguntas e respostas. E agora gostaria de apresentar o nosso próximo apresentador, a senhora Mekong, a doutora a doutora Leonora Namassoki Mungungu, sobre o tratamento no controle de SIDA no Ministério de Saúde da Uganda. Ela vai partilhar connosco as experiências da Uganda. Tem a palavra, doutora. Muito obrigada pelo apoio da minha apresentação. O que está a fazer na Uganda sobre os cuidados primários de saúde. E todo o trabalho que está a liderar tudo o que foi feito para encaminhar este trabalho, e também com a minha colega. Esta será a minha apresentação. Eu vou falar da epidemiologia na parte do programa na Uganda, o racional que é acelerado para a integração dos serviços do VIH, na rotina dos cuidados de saúde, integrando os serviços do VIH
na rotina dos cuidados de saúde, as estruturas de integração do VIH, estes sistemas. Como podemos ver aqui neste diapositivo, estamos a fazer em geral, em termos de tratamento de cascata, 95-95, mas quando se fala das crianças e dos adolescentes, como vocês podem ver, o desempenho ainda está fraco em comparação com as metas. E o tempo, quando nós pensamos que queremos acabar com a SIDA, vocês podem ver que continua a ser um desafio de 0 até aos 9, e também a supressão viral. E o que vemos aqui é o que está em cascada. Estamos a ver estes, que inclui as denominações, e na parte das crianças ainda estamos a falhar. Próxima diapositivo. Agora vimos agora para o racional e o cenário. Nós somos orientados pelo nosso Plano Nacional de Saúde, e as prioridades do governo enfatiza o desenvolvimento para todos o povo da Uganda, maximando esses serviços. Nós sabemos que o crescimento e o facto que estamos a implementar alguns desses programas por algum tempo, agora temos que ter serviços integrados para termos então uma abordagem holística para todos os nossos pacientes, e vamos enfatizar estes serviços estratégicos para promover esta a abordagem holística, que vai optimizar os recursos por uma questão de sustentabilidade. Próximo diapositivo. Portanto, na Uganda, nós já começamos com esta integração, esta agenda de integração, as ordens que vieram presidenciais que saíram em novembro, através da revisão do Ministério da Saúde durante essa reunião, para priorizar a necessidade para o desenvolvimento e um quadro para a integração, e dirigir todos os serviços em conjunto com a Comissão das Doenças Transmissíveis. Contrataram um consultor para começar a desenvolver os termos de referência para a integração, e também esta foi a comunicação que veio do gabinete do presidente. Por isso a Uganda já estava a avançar para essa agenda de integração, e estamos a seguir as cadeias de valor, e o secretário permanente do Ministério de Saúde distribuiu para providenciar diretrizes e para facilitar o acesso devido às mudanças que estão a acontecer. O Departamento das Doenças Comunicáveis, que também com o trabalho do consultor que foi contratado, e todos os processos que vão ser feitos para podermos desenvolver materiais de aumento de capacidade, tendo um meio de monitoramento e avaliação, assim como as atividades de integração. Nós temos uma estrutura nacional. Nós temos uma equipe que está concentrada na entrega de serviços. Temos também a cadeia de fornecimento e todos os sistemas de integração, mas também trabalhamos com um grupo bastante grande de partes intervenientes. Estes grupos reúnem-se
com os grupos de trabalho, têm reuniões regulares para poderem discutir mais ainda como é que podemos seguir com este processo, porque a maioria de nós estamos só na fase de aprendizagem. Temos sistemas diferentes, alinhamentos diferentes nos padrões nacionais na Uganda, que estipula de como é que devemos gerir estes sistemas para garantirmos que para garantir que providenciamos serviços capazes e que têm uma diretriz, desenvolveram a diretriz para facilitar a entrega ao nível das comunidades, e neste círculo fomos informados que precisamos de avançar para as clínicas isoladas de tratamento do VIH e também para o tratamento do OPD ou para outros modelos. Estas são as diretrizes que nos estão a orientar e que fazem parte da agenda de integração. Próximo diapositivo. Nós podemos desenvolver um guia prático com os padrões de implementação e facilitando a categorização das ferramentas. Temos então os padrões, está focalizado na liderança, e o segundo na reorganização dos nossos espaços, nas instituições, para apoiar a agenda da integração, e aí nós reorganizamos e estabelecemos clínicas que possam providenciar espaços suficientes para o acesso a esses pacientes que têm recebido tratamento para o VIH. Também temos a necessidade de apresentarmos um centro compreensivo de avaliação e também para acesso, pensando nas abordagens, criando capacidade e eficiência e um fornecimento sem interrupção de medicamentos, de tratamento, e também vermos os recursos humanos para os serviços das comunidades e também o melhoramento de gestão e dos equipamentos. Isto é uma ferramenta que estamos a utilizar para a avaliação. Já conseguimos fazer uma avaliação. Próximo diapositivo. Então, temos aqui, nós conduzimos a nossa primeira avaliação, e isto é os resultados dessa avaliação, analisando os diferentes padrões. Vocês podem ver que em grandes números, em termos de liderança, nas regiões que estão a funcionar com alguma capacidade, especialmente as clínicas, vimos que alguns ainda estão com dificuldades. Nós estamos a ver bem e também estamos com dificuldades no envolvimento das comunidades para apoiar esta agenda de integração. E no amarelo estamos aqui a mostrar a diligência, por isso quer dizer que todos os padrões são realizáveis, e vamos voltar novamente para outra avaliação, onde estão as clínicas, onde há agora melhoramento. Isto é um exemplo do que é que está a acontecer. Temos reuniões de acesso de responsabilidade nas diferentes instituições, e está a acontecer em todo o país, mas também está a acontecer em outros países. Não vai ser um modelo que serve para todos. Este modelo é baseado no OPD e há muitas perguntas para a integração. Temos cerca de 300 perguntas, temos muitos provedores profissionais,
estão a usar, modelos melhor do que os crónicos para atenção a todos os pacientes nestes cuidados médicos. Próximo diapositivo. Há algumas das adaptações chaves no distrito de liderança e o planeamento. Temos envolvimento, engajamento com as partes intervenientes, a abordagem do QI, e também o faseamento diferente dos processos, também alinhar as pessoas dentro do distrito e das equipes de profissionais de saúde, envolve organizar reuniões para facilitar. Isto é só para mostrar este distrito em particular, fazer parte de Uganda, como é que eles trabalham à volta destes padrões de integração, e mostrando a capacidade e conseguimos informar e abordar as várias organizações, desde as sociedades legais e outras organizações, para providenciarem serviços de saúde. Próximo diapositivo. No distrito de Mabali, a adaptação da liderança pelos padrões, para podermos facilitar e obter financiamento para estas instituições e para apoiarem esse crescimento e no transporte de amostras para serem testados nos laboratórios nacionais. Uma questão de tempo, eu não vou mostrar isto, vocês podem ver mais tarde, porque esses diapositivos vão ser partilhados, mas podem ver que há diferentes partes intervenientes em várias instituições, mas o objetivo principal é tentar continuar a trabalhar na integração. Este é como o distrito está a envolver a comunidade e desenvolver os grupos de pacientes que estão a tentar pôr fundos para garantir que possam comprar comodidades para poderem providenciar esses serviços essenciais para poderem apoiar as drogas para estas doenças não comunicáveis. Isto é uns serviços integrados de satisfação dos clientes, com a integração de serviços, e terem um sítio único. Algumas das lições aprendidas para integrar e tem havido temos visto pessoas que foram diagnosticados com doenças não comunicáveis e que está dentro das infraestruturas do programa do VIH, e com o apoio do governo e de funcionários, e também para integrar os serviços da comunidade. Este é o meu último diapositivo. Aqui temos os desafios que nós temos. As comunidades NCD inadequadas e fornecimento, a falta a maquinaria é insuficiente para os testes e as fitas de glucose. Estamos a usar outros sistemas melhores para o VIH, que são diferentes para os outros testes rotineiros. Reconhecimentos
as diferentes pessoas que estão a apoiar esta integração, a nossa liderança de alto nível, as equipes, as equipes de trabalho, os distritos. Muito obrigada, Ana, pela sua apresentação. Mais uma vez, para lembrarem, se tiverem algumas perguntas, eu tenho uma plataforma de perguntas e respostas. A esta altura, eu gostaria de apresentar o nosso próximo apresentador, que será a última apresentação para esta sessão, a doutora Vanessa. A doutora Vanessa é muito apaixonada e conhecia a sua advocacia sobre a saúde de adolescentes. Ela está como entidade no Camarão, onde tem o projeto de tratamento de adolescentes. É uma organização que tem como objetivo melhorar os sistemas de saúde. Ela vai nos dar o seu trabalho para a prevenção e o trabalho dos profissionais de saúde. Tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada por esta oportunidade de apresentar estas perspectivas. Conforme mencionou, eu trabalho para a PATA e nós na PATA trabalhamos para termos a certeza para acabarmos com o VIH. Vimos pela apresentação anterior o contexto, por isso, da apresentação anterior, nós vimos como a integração é um conceito muito importante, como todos os outros países, o contexto do Camarão não é muito diferente dos outros, nós damos muito valor à integração e continuamos com os serviços holísticos e providenciando todos estes assistência às comunidades e aos pacientes, e nós procuramos garantir que esta integração acontece em todos os aspectos. Não há forma de ver como é que esta integração vai acontecer. Nós insistimos nas diretrizes para termos esta operacionalização no Camarão, estes parceiros e este trabalho. Nós apoiamos os distritos e muitos não têm apoio. Nós estamos aqui para melhorar os sistemas a nível distrital e como é que vamos providenciar os serviços para os pacientes. E para nós é para garantirmos que todos têm o apoio consoante os serviços integrados e todas essas as instituições. Alguns modelos que nós vimos têm um grande efeito em Camarão a nível distrital, modelos que são efetivos. Temos um serviço de pontos de serviços de uma paragem única, onde temos também os cuidados das crianças e a providenciar ajuda e assistência. Foi uma das coisas que nós vimos, que está a acontecer por todos os países. Recebermos o máximo de serviços e, claro, muitos centros de saúde, nem todos os nossos pacientes podem ter acesso ou chegarem a essas instituições. Também estamos a ver outros pontos importantes desta questão de uma paragem única para os serviços que precisam.
E também a questão de treinar pessoal durante as consultas e ter a certeza que estas instituições estão em contacto com os pacientes. Eu também vejo as clínicas no seu esforço de integração, muitos dos centros que oferecem serviços e consultas antinatais, e o ponto de tratamento. Por isso, isto é um ponto muito positivo para nós, de poder tratar a comunidade. A nível da comunidade também temos a assistência, eles têm muito orgulho nos seus serviços de saúde e esta comunidade também está muito envolvida, porque é tudo sobre esta integração. Também estão a ver para onde é que vão as nossas crianças, quando é que são atendidas, e também com as nossas professoras e os serviços também de proteção social, porque há crianças que também precisam de ajuda, e podemos também treinar as pessoas para termos uns serviços holísticos, para providenciar também a treino e a educação sobre o VIH. Depois também temos as fundações de equilíbrio, de alto equilíbrio no fluxo dos clientes. Isto, estes provedores de serviços, nós temos muitas mulheres grávidas que vêm para estes serviços, se estão grávidas ou se vêm para assistência do pós-parto. Nós referimos-nos e por causa destes sistemas nós adequacionamos para um centro de tratamento para podemos também oferecer estes serviços para crianças. Este ponto de tratamento, e por causa desta integração temos pacientes que nós temos que referir, principalmente em casos que não sabemos bem que serviços é que tiveram, então recomendamos para estes centros de saúde. E também o serviço dos adolescentes e os serviços e um sistema que seja aceitável e amigável para os adolescentes e também para aqueles com o tratamento de doenças não comunicáveis. É só para dizer. Próximo slide, por favor. Algum dos impactos que nós vimos na integração, os resultados de melhor saúde para os nossos utentes, menos estigma, e também tem havido menos estigma e também um acesso melhorado ou uma conveniência melhorada naquelas lojas nas unidades de uma paragem só. Para nós termos, tem que haver, para os provedores de serviços, tem que haver um sentido de satisfação para providenciar serviços holísticos, e também estes provedores de serviço também precisam de capacidades extras e também de ter também uma formação adicional. E, portanto, muitas vezes os trabalhadores de saúde mudaram-se e, portanto, os poucos que lá estão não dão conta de todo o trabalho, alguns desafios que nós temos com a integração para os utentes, para os doentes. Portanto, não temos a falta de estoque, isso vai minar a confiança dos nossos serviços
e também a longas esperas dos pacientes e muitas vezes as mulheres vão para tratamento de problemas sexuais, de saúde reprodutiva e sexual, e não há estoque para tratamento. Portanto, nós temos que providenciar estes serviços para os desafios para os provedores de saúde. Temos, portanto, uma capacidade delimitada de fornecer essas medicações ou serviços e a confiança. E também há uma transferência frequente de pessoal que é qualificado e sem haver uma substituição. E também é muito importante estes instrumentos de recolha de dados, esses instrumentos são fragmentados. Às vezes temos 5 ou 6 ferramentas, mas que não estão fragmentadas. Também há uma supervisão limitada e também uma mentoria limitada. E também há uma monitorização insuficiente para avaliar o impacto da qualidade dos serviços que são fornecidos. Estes impulsionadores, possibilitadores para a integração ao nível de política, o apoio ao nível de política, estes modelos de sucessos que nós queremos escalonar através, tem que ser feita de financiamento sustentável e de política, porque nós temos que capacitar para os provedores de saúde para assegurar que eles possam providenciar todos os serviços e também temos que optimizar a força de trabalho existente. Como é que nós temos que optimizar esse serviço e também essa gestão da cadeia de fornecimento tem que ser melhorada e tem que ser oportuna e uma distribuição oportuna e eficaz destas comunidades de HIV e também o melhor uso dos dados, portanto, espalhamento relacionado com os dados, monitorização para integração e também para revisões de data inclusivas devem ser transmitidas a todos os colegas nos pontos de entrada. Para concluir, nós, trabalhadores de saúde, queremos conseguir cuidados holísticos para todos os pacientes, temos que priorizá-los e temos que investir neles para uma integração com sucesso. Pode até começar com uma simples imunização, que nós não estamos apenas a vacinar a criança, estamos também a lutar contra o HIV e temos que apoiar as mães e temos que também ligar todas as famílias a todos esses cuidados. Os adolescentes começaram então a ir aos serviços de saúde e que realizar que precisavam de mais testagem de HIV, também necessitavam um espaço onde eles pudessem ser vistos e ouvidos. A integração, portanto, dos SRH nos nossos serviços não foi só colmatar uma lacuna, realmente abriu-nos uma porta. Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Fozão, por a sua apresentação. Eu quero dar os parabéns a todos os apresentadores pelas boas apresentações que foram feitas neste webinar. A este ponto, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Ivy, que nos vai levar para a discussão do painel. O Dr. Ivy tem a palavra. Obrigada, Dr. Catherine, obrigada por ter presidido a primeira parte, obrigada também a todos os apresentadores pelas apresentações excelentes, dando-nos um bom sentimento daquilo que tem sido feito nos diferentes países. Pela segunda hora deste webinar, nós vamos ter uma discussão de painel, um painel muito interessante. Algum dos nossos membros do painel, você já ouviu eles falarem, e eu também não vou vos apresentar de novo. Dr. Leonor e Dr. Kudjali. Nós temos agora James Conroy, que é o diretor do tratamento de HIV, das doenças de HIV. E também nós temos a Savi Bror, que é
e que está realmente liderando os dados do HIV, da Unicef, para reforçar os programas de HIV de adolescentes e de pediátricos. Nós temos umas perguntas. Se você tiver algumas das perguntas que vocês queiram fazer, e também para todos nós, podemos responder. A nossa primeira pergunta é para Andy Seal. Andy, os alvos pediátricos de HIV deixam muitas vezes os adultos, estão muito atrás dos adultos, e muitos dos países não têm serviços integrados para HIV para adolescentes e crianças. O que é que deve fazer? O que é que os países devem fazer para ficarem, apanharem isso? E é uma pergunta muito boa. Um dos slides que nós vimos, o primeiro é de lembrar às pessoas os 10 investimentos, os quatro principais, estrategicamente é muito crítica. Nós temos que compromisso político, governação, os quadros de governação, alocação de financiamento e o envolvimento da comunidade. Temos que ter modelos apropriados de cuidados, também unidades apropriadas para tratamento pediátrico, mas os maiores desafios são, a nível estratégico, reprioritizar e tornar estes argumentos pediátricos sobre a necessidade de priorizar as crianças e adolescentes e apontar todas as desigualdades. É realmente chocante quando se vê isso, as estatísticas, e não é aceitável, porque ver uma diferença tão grande no que diz respeito ao tratamento de HIV para crianças e adultos. Portanto, o segundo slide que eu queria me referir, que falas numa via de planeamento da maneira como é que nós podemos levar tudo para um espaço prático, para termos a certeza que vamos ter uma análise da situação muito boa, as necessidades que nós temos que nos focar, e também aquele processo de 8 passos, consenso, olhar para os sistemas, para os elementos, e também implementar, e também termos o feedback de toda a avaliação. São coisas práticas que nós possamos tirar, mas muito importante é ouvir os países, ouvir as vossas problemas e as vossas sugestões, e seguir em frente. Obrigada, Andy. Outra pergunta também para si. Nós também temos ouvido falar na proporção de HIV em adultos e também na população jovem. Como é que todo o sistema pode estar preparado para abordar barreiras no que diz respeito ao estigma e discriminação, e para assegurar, saber que nós podemos alcançar adolescentes críticos e jovens adolescentes para tratamento. Então, este exemplo é outro exemplo. O setor de saúde sozinho não pode conseguir isso. Tem que ser um foco no envolvimento da comunidade, e temos que expandir também a compreensão da entrega de serviços, e também temos que ver o monitoramento da comunidade para saber de onde é que vem o serviço, qual é a qualidade, qual alguma das barreiras práticas para o acesso aos serviços, e também a idade de consentimento para o tratamento. E nós temos que desempacotar todos. Os contextos são muito diferentes. O que eu penso é que temos que ter a certeza que devemos todos trabalhar muito intimamente, mas não diretamente, mas as comunidades devem estar a trabalhar, as comunidades adolescentes, é uma área que nós temos que ter um equilíbrio nos diferentes países, e muitas vezes 16 a mais
é que é um grupo que nós não temos um contacto direto e que devemos envolver-nos mais nessa faixa etária, e também temos que começar a fazer o diagnóstico da HIV, da monkeypox, a varíola dos macacos, e temos que ver que muitas vezes a idade sexual começa muito cedo, e também temos que explicar, tem que compreender os problemas resultantes destas doenças sexualmente transitadas. A justificação é para nós atuarmos rápido. Temos que trabalhar com todos os setores, com as comunidades, temos que olhar às barreiras legais e também determinantes sociais, e temos que fazer o melhor possível para providenciar espaços seguros, para providenciar tudo aquilo que é necessário. Muito obrigada, Andy, por essas visões muito importantes. O estigma e a discriminação, não só para adolescentes, mas para os jovens, é uma das coisas que precisamos de abordar, mesmo na população geral e nas pessoas que vivem com HIV, para poder frequentar os cuidados de saúde primários. Dr. Kutujali está ligada, pode responder. Muito obrigada. Eu quero perguntar, temos que mudar a interpretação. Espero apanhar. A primeira pergunta é: como é que você integra ao integrar os trabalhos pediátricos e adolescentes, como é que você como é que você pode reter recursos humanos e especialidades e recursos humanos para a entrega de serviços no seu programa? Muito obrigada. Como eu disse anteriormente, a integração dos nossos serviços, nós estamos a trabalhar com uma equipa de recursos, dificuldades que nós enfrentamos nesta integração pediátrica é no que diz respeito à organização dos serviços e das diferentes estruturas. Temos instituições no qual o tratamento pode ser feito, enquanto uma vez que a mãe foi à consulta, pode ser já tarde para ir ao tratamento pediátrico. Temos que ter uma resposta mais rápida, onde a mãe tem que ser onde também a mãe tem que ser tratada, onde também o tratamento pediátrico possa ser feito, porque depende nas famílias onde é que elas estão. Nós temos que arrancar as coisas de maneira de facilitar o tratamento destas crianças. Temos que capacitar a capacitação dos provedores de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros, para que eles possam iniciar o tratamento nas crianças. A situação atual aqui é que nós estamos a estabelecer na Costa do Marfim um grupo de pessoas que venham de diferentes regiões, para que podemos continuar com a formação e que essas pessoas vão continuar a guiar, portanto, as equipas, e que vão substituir as equipas que já estão a operar, para que possamos manter os serviços. Isso é que nós estamos a tentar fazer
na Costa do Marfim, de redução da governação, estamos a tentar integrar todas estas intervenções e facilitar e manter todas estas atividades. Muito obrigada. Muito obrigada por essa sua resposta. Mais uma pergunta para si. Alguns projetos de implementação na Costa do Marfim demonstraram as vantagens e os impactos da entrega de serviços da comunidade, somente intervenção de pares e também tratamento de HIV. Como é que esse programa envisiona a entrega de serviços a nível da comunidade e também como é feita a integração destas plataformas, como é a integração das plataformas da integração das plataformas de cuidados de saúde. Estas, estou à espera desculpem, estou à espera da tradução. Não, muito obrigada. Quando a Costa do Marfim está a progredir no seu trabalho e nós não estamos muito ativos nos cuidados de saúde primários, mas nós estamos a tentar estar mais próximos dos serviços de saúde e nós temos que integrar estes serviços nos nossos serviços de saúde e também temos que usar agentes na abordagem da comunidade e também também a senhora não está a traduzir em intérprete francês, não consigo ouvir. Perdi outra vez. Desculpe, mas eu não estou a ouvir a tradução. O som desapareceu da tradução. Então, o que é que aconteceu? Peço imensa desculpa, mas não há interpretação de francês para inglês. Deve haver um problema qualquer. Obrigada, Dr. Coutane, pela sua resposta e pelas suas experiências da Costa do Marfim. A minha pergunta seguinte vai para a Dr. Ana. Você desenvolveu alguns modos criativos para integrar este HIV nos serviços e integrar nos serviços de saúde da criança. Pode dar alguns exemplos de como é que podem ser adaptados nos serviços de HIV e nos nossos serviços de saúde? Passo a palavra para si. Muito obrigada, Eleanor. Obrigada pela sua pergunta. Isso é verdade, como alguns oradores disse, a integração não é nova, foi aumentada a um certo nível no que diz respeito às clínicas de HIV, no que temos a ver com os serviços de integração de HIV, e também nós agora temos uma oportunidade para expandir os pontos de tratamento às mães, também para providenciar o maior número possível de serviços RH e também o maior número de mães que atendem estes pontos também podem ter outras doenças, como nos pontos de atendimento das mães, temos a oportunidade de expandir os nossos serviços que estão a ser oferecidos. Esta mãe vai ao ponto de cuidado para receber cuidados holísticos, sem esperar de passar de uma janela para outra ou de uma unidade para outra. Isto é uma oportunidade única que nós temos em termos de recursos humanos, que é a previsão de entrega de serviços
é uma oportunidade para nós ter pacotes de formação para equipar os provedores de saúde, que eles possam fornecer estes serviços nos pontos de saúde das mães e dos bebés. Isto também é para os outros sistemas de saúde. Nós precisamos de começar a pensar como é que nós podemos alargar aquilo, o que estamos a fazer, a aquisição, expandir a aquisição de produtos para HIV, expandir esses processos, portanto, para vermos, atingirmos uma maior gama de serviços na comunidade, as atividades que nós temos em maio e outubro, 2 vezes por ano, é a integração, a oportunidade para integrar sob o aspecto da comunidade, porque estas campanhas de integração acontecem nas comunidades, nas escolas, é uma oportunidade para nós, para levarmos a agenda da comunidade, a agenda de integração para a comunidade. Nós temos que integrar o alcance da comunidade e temos que aumentar para imunização, para tratamento VIH e todos os outros tratamentos que nós providenciamos, e já é alguma das áreas principais que nós podemos incluir nesta plataformas de ponto de cuidados da mãe, dos bebês, que isto podíamos incluir na nossa agenda de integração. Muito obrigada, Elona, por ter falado sobre a integração. Mais a outra pergunta para si, Dr. Eleanor. Nós estamos preocupados com a qualidade da saúde em diferentes centros especializados, no que diz respeito aos provedores de saúde pediátrica. Como é que os serviços maiores de integração pode melhorar a qualidade de vida das crianças em que estão em tratamento de HIV e até com a doença de HIV avançado. Muito obrigada. Uma pergunta muito interessante. É uma de que ainda nós não estamos a fazer isso em Uganda. Nós temos muitas mudanças, porque soubemos que porque temos um programa a nível nacional, que temos uns cuidados HIV descentralizado no Uganda, que todas as unidades de saúde do país não têm aquele pensamento que os serviços de saúde só devem ser oferecidos em clínicas especializadas. Já mudámos essa ideia, porque no programa nacional nós aprendemos que quando você repetidamente treina os provedores de saúde, temos que ter mentoria e também qualidade de supervisão, e estão a fazer um trabalho muito bom no que diz respeito a esta formação. Que fizemos um programa descentralizado que está criado sobre estas bases, porque aumenta, portanto, a extensão que é estendido para todo a nível das unidades de saúde, porque o que nós temos visto nos programas nacionais, quando um doente ou um cuidador de saúde que realmente já está com problemas de transporte, quando ir para uma unidade de saúde para ser tratado, e que demora ainda muito tempo, muitos meses para chegar a um centro especializado, muitas vezes para o nosso programa, nós resolvemos então descentralizar estes cuidados, e está incluído nesta agenda, e nós providenciamos equipas e desenvolvemos muito das nossas formações são em unidades de saúde, em que nós usamos a melhor formação e usamos cenários para que os provedores de saúde encontram todos os dias. Isto facilita uma aprendizagem prática e também usamos a mesma formação como programas de mentoria. Eu vou dizer, resumindo, a formação repetida tem uma supervisão, processos de supervisão muito boas, e também estamos a ter pacotes de formação baseada em cenários
e que são feitos a nível das unidades de saúde. É esse o caminho a seguir. Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Eleanor, para dar-nos esta certeza que é a possibilidade de descentralizar os serviços de pediatria, mesmo com uma gestão muito complexa, e também com cenários também complexos, para unidades de saúde mais locais. A minha pergunta próxima é para o James, que diz respeito a muitos adultos, a muitos programas adultos e de crianças na região africana. Precisa de cadeias de abastecimento fortes, também para medicamentos, a cadeia de medicamentos. Essas cadeias de medicamento, o que é que podem fazer esses programas para gerir estas cadeias de abastecimento e de atingir e de conseguirmos alcançar a medicação para crianças? Muito obrigada por convidar-me a participar. Hoje, há 3 considerações para estes programas. Como é que nós vamos gerir esta cadeia de fornecimento para crianças? A primeira, e muitas outras, obviamente, a primeira é manter, portanto, um estoque pediátrico suficiente para não haver interrupção de tratamentos. Muitos dos exemplos, a publicação de datas, porque nós temos que ver o impacto catastrófico, se tivermos que parar com o tratamento das crianças, temos que priorizar a disponibilidade dessas comunidades, especialmente HIV pediátrico, a imunizar e também programas de imunização. Nós temos visto recentemente, durante a transição, em muitos países, para a dose pediátrica dela D, há muitos desafios em que os países estão à espera das ordens da PEPFAR, a nova fórmula, e estão realmente a fasear para fasear a medicação antiga à espera da medicação nova, mas muitas vezes essas ordens foram paradas. E como é que nós vamos ter, e agora já não tem o estoque necessário, e isto originou níveis catastróficos de falta de medicação. Nós temos que priorizar estes medicamentos HIV e nós temos que recomeçar novamente estas ordens dos medicamentos antigos, mas nós temos que enfatizar a necessidade de ter estoque suficiente para poder continuar o tratamento das crianças. O segundo ponto é a fragmentação que nós ainda vemos no tratamento de fórmulas de pediátricos em muitos países. Nós tivemos já muito progresso em recentes anos em optimizar a formulação pediátrica, mas também alguns programas que ainda têm fórmulas fragmentadas no cenário pediátrico, e nós temos que isto diminui a optimização de novas fórmulas. A quantificação ou também a previsão, somente quando nós temos um volume tão grande de medicação. Eu encorajo os programas a continuar a priorizar e optimizar as fórmulas pediátricas e também para o benefício das crianças com HIV, e também temos que ver também os benefícios de ter um bom cadeia de fornecimento em todas as unidades. O ponto final, também já falámos sobre isso, é os dados. É muito crítico que os programas tenham acesso a dados e também ter as previsões, planear, temos que ter dados agregados por idade, é também muito crítico para a quantificação. Nós também já temos ver recentemente, nos últimos meses, com a corte de financiamento, muitos problemas para abordar as datas, para aceder às datas, e também nós temos que engajar os programas e parceiros para trabalhar em conjunto, para termos
temos que, para ter governo, dados governamentais, para podermos seguir em frente, que é um apoio para podermos ter acessibilidade ao tratamento. Talvez eu estou a encorajar os programas, como Andy disse na primeira apresentação, temos que abraçar o monitoramento das comunidades, porque eles têm, porque temos que reforçar o estoque, o estoque da comunidade e de como podemos integrar. Temos a gestão da cadeia de fornecimento. Muitas comunidades monitorizam esses temas, mas devido aos financiamentos, ao corte de financiamentos, não sei como é que eles podem ainda aguentar a acessibilidade no futuro. Muito obrigada por esta explicação muito clara destas ideias. A segunda pergunta para você: como é que você aconselha os ministros da saúde para ajudar, como é para eles poderem integrar esses sistemas de saúde no futuro? Você pode clarificar algum desses pontos? Obrigada. À medida que nós falamos sobre integração da cadeia de fornecimento HIV, nós temos, no nosso sistema vertical, nós já não olhamos muito para a parte pediátrica. Temos, portanto, como agora falando na integração, o que nós devemos fazer primeiro, devemos focar ter drogas pediátricas como uma prioridade superior, somente no impacto da mortalidade. Se fazermos uma interrupção ao tratamento, encorajamos e manter a nossa mente, o alvo no tratamento pediátrico. Para falar sobre esta integração, nós temos que nos estar preparados para uma demanda maior e mais complexa sobre a cadeia de fornecimento. Nós, quando falamos em integração, temos que falar sobre a integração em toda a cadeia de fornecimentos para termos o melhor. A previsão vai afetar, isto vai ser um plano, e como parte, como falar, e também como os vão falar sobre isso, nós temos estoque buffer, para nós termos esse estoque. E eu acho que o ponto final será garantir que estas cadeias de financiamento para o VIH, e tem sido mais ter um acesso também aos programas de aquisição, e isto vai muito mais além das cadeias de fornecimento. E também o sucesso dos programas nos últimos 15, 20 anos, mas também há um ponto de investimento nessas cadeias de fornecimento, por exemplo, as questões de distribuição, os armazéns. Acho que é importante considerarmos os financiamentos que é necessário para podermos criar esse sistema de investimento e não sobrecarregar e podermos apoiar para podermos continuar e organizar a parte de pediatria e outras instituições para as populações. Muito obrigada por essas palavras e por essas considerações das cadeias de fornecimento. Agora vou para o Savi, para as considerações do MNE. Houve investimentos substanciais
para os programas do VIH nos últimos 25 anos e nós dependemos destes sistemas para orientarmos essa resposta. E como é que os programas se devem reconstruir e realmente facilitar os países? Obrigada. Nos últimos 25 anos, nós construímos muitos sistemas do VIH, sistemas de saúde nos países, mas muitos destes sistemas, infelizmente, foram conduzidos por as doações e agora chegou a ocasião de os transformar em esses tipos de sistemas para continuarmos a ter o VIH visível. Primeiro, temos que ver como é que trabalha, temos que reposicionar, como por exemplo outros países, Uganda e outros, e a Quénia, e eles têm sistemas verticais do VIH. Eles estão a tentar, nas plataformas, isto garante que o VIH se mantenha visível. Também temos que ter a certeza que o VIH e os cuidados continuam, porque a parte do VIH que seja manejável. Muitas crianças vão encarar várias situações, porque até causa o VIH também temos problemas de diabetes, e por isso pudermos apoiar esses cuidados a longo prazo, que é muito importante. Nós ouvimos por muitos países que é aquilo que estão a trabalhar, nós temos que integrar estes serviços. O mais importante a propriedade nacional, o empoderamento nacional, e terem equipas de trabalho que possam se concentrar em doenças diferentes, com o apoio dos governos, estamos a tentar construir algumas coisas que sejam responsáveis e termos uma forma de arquitetura e há muitos destes planos para os países poderem financiar e que podem cobrir os custos dessa assistência. E temos as questões, a parte sustentável, é necessário que os governos assumam empowerment e propriedade dessas instituições. O Andy também falou sobre tudo isto e há também a representação da pata. O principal é termos a capacidade para podermos avançar em treinar os treinadores e temos mentores, porque estes mentores ajudam a liderar e tenho a certeza que os serviços estão entregues principalmente para crianças. Por isso temos que também abraçar as inovações que surgem e principalmente na relação da estigma, da discriminação. E não pode ser uma ideia, tem que ser uma ação. Podermos ter uma resposta mais responsável, ter umas boas estruturas para melhor podermos apoiar as crianças, as questões e também nas comunidades, todos estes sistemas e todos os sistemas, organizações e setores
as questões agarradas ao resgate, a nutrição, a qualidade alimentar e principalmente para crianças com desafios de saúde mais graves. Muito obrigada, Davi, por essas considerações. Eu vou pedir, fazer uma pergunta. A qualidade de dados é muito importante e é dispendioso para manter. Como é que, o que é que você sugere? Como é que os centros de saúde possam optimizar a recolha de dados de uma forma integrada para continuar a monitorar respostas ao VIH e o seu respectivo progresso? A pergunta principal é como é que vamos priorizar de uma maneira adequada. Há várias estratégias. Uma para adotar um quadro de trabalho para recolha de dados, o registro e que seja uma forma mensalmente para ter um registro da supressão viral, dos testes e das doenças crónicas. Porque é necessário estes quadros de trabalho também para a parte dos adultos, ter um registro também de observação sobre o estigma que afeta as comunidades. O segundo, por isso, digitalizar, incluir. Houve alguns que trabalham nos outros e que ajuda. Por isso, um bom registro ou uma recolha de dados é muito importante, até por uma questão de validação e saber as inconsistências. Eu imagino que, no último ponto, nós temos que construir uma cultura de recolha de dados e deve ser discutido, deve ser uma prioridade. Na distribuição, inclusive para as reuniões, é necessário esses dados, a acumulação desses dados, a recolha, e também será importante para as reuniões de ação deveria de incluir também as vozes comunitárias e ter uma supervisão. Por isso, avançarmos de uma supervisão para uma ação, focalizar uma auditoria desses dados que foram recolhidos. Por isso, a meta não é para recolher mais dados, mas sim ser mais estratégico na recolha dos mesmos e ter a certeza que esses registros são adequados, principalmente para aqueles que têm doenças crónicas. Muito obrigada pela sua contribuição. É um ponto muito importante, como países, conforme os países tentam certificar e que possam monitorar o seu progresso. Mas também usar as lições aprendidas para reforçarem esse sistema e melhorar o sistema. Temos uma mais pergunta para a doutora Eleanor. Para os participantes, se tiverem perguntas, as perguntas e respostas, por favor, ponham-nos no questionário das perguntas e respostas. Eu só queria trazer para a plenária uma das perguntas que foram feitas pelos participantes. Eu acho que é importante para discutirmos com o grupo. Uma pergunta sobre
um melhoramento de qualidade contínuo para garantir que as instituições estão a funcionar bem nas várias categorias e continuam a manter o seu desempenho para o futuro. Qual é a experiência da Uganda no plano de qualidade, no melhoramento da qualidade e respectivas atividades, para termos então uma escala, para os colocar numa escala adequada? O melhoramento da qualidade é uma das grandes prioridades para os serviços aos nossos pacientes, e nós, como Ministério da Saúde, será para implementar atividades adequadas. Nós temos um departamento que está focalizado no melhoramento da qualidade, na garantia de qualidade. Temos uma base de dados nacional que faz um rastreio de todos os indicadores, e conforme nós fazemos a integração, estamos também a referir nestas infraestruturas que estejam disponíveis em termos de aumento de capacidade, e estes sistemas de recolha de dados estão estabelecidos, onde as pessoas podem chegar e pesquisar, e é a nível das instituições, conforme fazemos a integração, vamos continuar a implementar a qualidade e a usar estas estruturas e para que os recursos humanos possam seguir. Também gostaria de dizer mais que nós organizamos como Ministério um laboratório para a África para adolescentes e crianças que junta as equipes do Ministério de Saúde para partilharem as práticas, e gostaríamos de vos convidar para vocês verem estas informações no nosso website. Nós vamos pôr mais informações adicionais nesse webpage para os workshops, e vamos levar esta agenda de integração e também dos diferentes países, poderem também verificar. Muito obrigada, e estou ansiosa por termos mais discussões. Não há espaço para tudo, mas é importante para nós aprendermos uns dos outros. E do webinar que a doutora Helena mencionou. Nós vamos encerrar o panel. Não sei se ainda estão em linha. É uma pergunta interessante no panel, nas perguntas sobre os médicos da linha de frente. Ainda está presente. Há uma pergunta no perguntas e respostas. Eu só queria perguntar, se não se importa, de responder como é que o Ministério da Saúde e os profissionais da linha da frente, como é que eles vão ficar na linha da frente sobre o VIH, e profissionais de saúde que não estão a participar nas clínicas do VIH ou dos programas. Você tem algumas experiências para partilhar? Muito obrigada, doutora Angie, por esta oportunidade. Obrigada por essa pergunta. Nós às vezes pedimos muito, e quando muito bem perguntamos o que é realmente o que nós queremos. Há muitas coisas, podemos tomar decisões, mas uma das coisas que nós achamos é que a maior parte das vezes não é uma questão de capacitação para tomarmos essas decisões. E às vezes ficamos mais confusos do que aonde estamos. Por isso, primeiro é para os profissionais da saúde, eles devem ser orientados para a resposta ao VIH. É por isso
é que no treino devem ser envolvidos até mesmo o treino interno é importante, porque quando começam a ter essa informação do que é o VIH e o que é preciso, talvez eles possam ou devam contribuir eh, entendendo bem a situação, talvez as suas contribuições sejam até melhores e saberem como é que podem pôr a sua ajuda como apoio. Por isso, para mim, é sobre o apoio que possam dar. Não podemos ter essas mudanças, mas trazer isto é muito importante para trazermos para a mesa os pontos mais importantes. Muito obrigada, doutora Vanessa, pela sua contribuição e, e com isto, as senhoras e senhores, chegamos ao fim deste webinar. É uma discussão interessante na integração dos serviços. Nós estamos todas na fase de aprendizagem, todo o contexto é diferente e todo o trabalho também. Temos exemplos de 2 países sobre inovação que estão a acontecer em sistemas diferentes. Por isso, encorajar, porque muitos já têm estas agendas e estes planos e estas experiências. Da integração é só uma questão de operacionalização e poderem avançar com a agenda da integração. A extensão de muitas discussões que nós tivemos, conforme vamos aprendendo. Este é o nosso novo normal, é o caminho a avançar e fico ansiosa para podermos partilhar mais e mais dos nossos caminhos de uma forma diferente. Obrigada, participantes, por estarem presentes neste webinar e obrigada por participarem destas discussões. Obrigada aos nossos representadores, aos países que trouxeram apresentadores e deram o seu parecer e o seu trabalho, e obrigada à Pata por partilhar. Também quero agradecer à Pata por apoiar este webinar com a interpretação e aos nossos parceiros por nos terem apoiado nesta plataforma. E muito obrigada a todos os nossos participantes por terem participado neste webinar. Nós vamos comunicar convosco pelos próximos webinars que vão ter lugar e os tópicos para iniciar. E vai ser planeado cuidadosamente, assim como estratégias, devido à situação como está, que parece ser uma prioridade mais uma vez. Muito obrigada a todos e fico ansiosa de voltar a vê-los novamente no próximo webinar para os adolescentes. Tenham um resto do dia abençoado. Obrigada.